Bueno, llegó la hora, porque no hay plazo que no se cumpla. Ya estamos con nuestros queridos compañeros. Vamos a saludar a Marco. Marco, ahora somos los anfitriones de nuestros queridos hermanos brasileños. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, después de ayer una importante jornada por las votaciones acá electorales acá en Perú, pero nada, feliz, contento de recibir a nuestros hermanos, a Giovanni, a Paulo, a Jota, de hacer una conversación muy importante a días. Ahí ya días contados para el inicio de este mundial. Así es. Bueno, hay una regla para esta conversación, Marco. Vamos a hablar de manera más lenta, marcada, para que este portuñol se entienda más y nuestra audiencia sea la ganadora. Saludo a Jota Alves. Hola, Jota. ¡Qué alegría! Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Giovanni, Paulo, todo o pessoal aí do STI da KNK. Prazer estar com vocês. Vamos falar de Copa do Mundo, mais especificamente do Brasil, né? Peru não se classificou, infelizmente, né? Mas estamos aí à disposição para as informações necessárias para todo o povo peruano e o povo brasileiro. Beleza. KNK STI, estamos juntos, cara. Giovanni, bom dia. Buen día. Su micrófono, Giovanni, está fechado. Por favor. Ok, antes Paulo Nogueira, ¿cómo estás, Paulo? Bom dia, Ricardo, bom dia, Marcos, bom dia, Jota, bom dia, Giovanni. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Participar, falar sobre o melhor esporte do mundo, né, que é o futebol. Pelo menos para mim, né, eu gosto muito do futebol, né. E como eu falei antes para vocês, a gente eu participei desde 1965, eu lembrei da Copa de 70 e todas, né, a gente assistiu todas praticamente. Eu gosto muito do futebol e ter essa oportunidade de falar de Copa do Mundo e, como eu falei também, infelizmente o Peru, que tem uma ótima história também na Copa do Mundo, né, os detalhes que é legal até a gente comentar, né, sobre o Peru. E vamos aí, vamos na torcida para o Brasil fazer um bom campeonato. E um abraço para todos aí do Peru e do Brasil também. Maravilla. La pregunta está no ar, la pregunta está en el aire. ¿Cómo llega Brasil a este mundial? Y algo más. Brasil ha perdido la gloria hace 24 años. Jota, por favor, Paulo, explica para las personas, para la audiencia de KNK, ¿cómo es este Brasil? ¿Podemos confiar en este Brasil? Los peruanos no vamos a estar en la Copa del Mundo y siempre hemos torcido por Brasil. Más la gente ahora está pensando dos veces, ¿no? ¿Será Brasil otra vez aquel aquel time que decepcionó, que se quedó en el camino? Jota, por favor. Eu estou na dúvida ainda, viu? Ainda não pegou de vez essa equipe. O pessoal reclama muito aí do Neymar, que está machucado, mas eu ainda não sei se a equipe do Brasil está alinhada. Esses amistosos aí não me deram muito confiança, não. Teve uma goleada lá, mas foi muito enganosa. Já se complicou um pouco no último amistoso, né? Então, não sei se realmente... Não estou falando que vai dar vexame, mas chegar às finais, não tenho muita certeza, não. Comparte la misma idea, Marco. Yo considero que Brasil, bueno, primero tiene un grupo muy manejable, muy manejable, como Marruecos, Haití, Escocia. Son países que en cierta forma pues le van a dar pues una pelea diferente, ¿no? Como se espera, pero es un grupo manejable. Y yo pienso que Brasil debería pasar sin ningún tipo de inconvenientes a octavos de final. No debería de tener ningún inconveniente, ningún problema. Pero el tema más radica, y ustedes por favor díganme como el liderazgo, que ahorita Brasil no tiene un jugador líder que lo represente, como por ejemplo, ¿no? Un Romario, un Bebeto, un Ronaldo, un Ronaldinho,
en su momento, un Sócrates en su momento, un Zico en su momento, que ahorita por ahí hay nombres, ¿no? Por ahí yo podría decir un Vinicius, un Henry, Marquinhos, Rafinha, pero ¿ustedes qué opinan exactamente? ¿Cuál es el líder ahorita de Brasil? Paulo, Marco ha falado lo siguiente. Él dice que Brasil tiene un grupo fácil, puede pasar, pero falta lideranza. En la distancia no vemos a un jugador que sea líder. Entonces, ¿concorda con él? ¿Está de acuerdo con él, Paulo? Cuando luego va a entrar Giovanni. Adelante, Paulo. Giovanni, pode falar, Giovanni. Bom, agora sim, bom dia, queridos. Bom dia, Paulo, Ricardo, Marco, Bom dia. Jota. Bom, a verdade é que a seleção brasileira sempre chega como favorita. Nos anos em que fomos campeões, também estávamos desacreditados, da mesma forma como estamos esse ano. Temos individualidades muito boas. Vini Júnior, melhor jogador do Real Madrid, Rafinha, top 3 melhores jogadores do Barcelona, os 2 zagueiros melhores do mundo são brasileiros, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Então, a verdade é que individualidade nós temos. Precisamos de um coletivo e que o Carlo Ancelotti consiga achar esse ponto em comum para que a seleção tenha um bom desempenho na Copa. Excelente. Paulo, liderança. ¿Qué jugador de esta selección brasileña tiene el peso de ser el gran capitán como Dunga, como otros grandes jugadores que han vestido esa camisa verde amarela? Esta selección de Ancelotti tem um líder? Eu acredito, se o Neymar recuperar, ele pode puxar essa liderança. Mas eu acho que o Casemiro, como ele é no meio do campo, né, tem muita experiência, foi campeão pelo Real Madrid, né? E eu acredito que ele possa puxar essa responsabilidade. E como o Marco falou, essa tabela da Copa do Mundo, ela favoreceu o Brasil, né? Pelo que eu vi lá, né? O Haiti não tem expressão quase nada, não sei se fosse uma surpresa, né? Chegar em segundo lugar. Mas o Marrocos também. Então, o que dá mais dificuldade seria a Escócia, para o Brasil classificar, né? E assim, é a primeira vez também que eu sei, né? Que o Brasil tem um técnico estrangeiro, como foi o Didi no Peru, né? O brasileiro que, né, fez uma boa campanha em 70, né? No Peru. Eu acredito pela experiência, né, que o Lancelotti teve. E como eu falei, eu não comentei antes, mas a imprensa brasileira está bem dividida, né? Porque o Lancelotti tinha apostado em colocar todos os jogadores em 100% de condição física. E tem uns 3, mais ou menos, que estavam, ou mais, que tem essa dúvida, né? A imprensa tem dúvida no Neymar, no goleiro, também estava com o Alisson, muita contusão, mas foi agora também retirado por contusão também Wesley, né? E colocaram agora... Alô? E colocaram agora vai ser substituído pelo outro lateral do Atalanta, o Everson, acho que é Everson, se não me engano, me fugiu agora o nome. E tem esse detalhe também, se me desculpa falando rapidinho, que a gente, na época, que nem o Marco comentou, a gente sabia de cor os jogadores do Brasil. Ou você fica um especialista como meu amigo Giovanni de Champions, ele conhece muito os jogos, assiste e comenta muito bem sobre o campeonato, aí você fica mais ligado em alguns jogadores que saem do Brasil sem muito nome e conseguem fazer bons jogos, né, nesses campeonatos da Europa, né? E aí vamos ver se o Brasil, com essa seleção, a gente tem a esperança de fazer um bom campeonato e chegar pelo menos na semifinal ou na final. Ricardo. Para las personas que están ingresando, Jota, sí, tenemos que precisarles que estamos comenzando el programa Mundialistas, STI y KNK, STI de Brasil, KNK de Perú. Vamos, Jota, adelante, te escuchamos. Informando que está em conjunto aí a página do YouTube STI Brasil, KNK Peru. É uma página específica que vai ficar à disposição para as conexões entre KNK e STI. E mais uma coisa, queria mandar um abraço aí para os meus amigos do STI que estão acompanhando aí, o Renilson, o Lúcio,
Fábio lá de Porto Alegre também, que faz parte da equipe, o Pedro, o Delmo, cinegrafista, o Isaac e todo o pessoal da Rádio MIC, que são grandes parceiros nossos, inclusive o professor Peninha. É isso aí, a informação. É importante que esse pessoal divulgue o nosso trabalho, acompanhe e participe com a gente. Maravilla. También desde Lima, Perú, un abrazo para ellos. Mucho afecto, mucho cariño, mucha emoción. Y a ver, Jota, históricamente Brasil siempre ha tenido al frente entrenadores brasileros, mas ahora mudó, cambió. Ancelotti, un italiano. Esta mudanza, este cambio, ¿ha sido para bien? ¿Ha sido una mudanza feliz? ¿O ustedes tienen duda de Ancelotti? Como jugador espectacular, como entrenador también, ha tenido éxito en Europa, pero ustedes, ¿cómo hallan la presencia de Ancelotti, la presencia del primer entrenador extranjero frente a la Canariña? Jota, por favor. Bom, a minha opinião particular é de que trouxe um benefício para o Brasil, melhorou muito a condição de jogo do Brasil, que estava muito fraco, o pessoal estava muito perdido. Não estou falando que não tenha treinador competente aqui no Brasil, mas estava faltando um treinador que tivesse assim, um respeito, porque quando ele for para a Copa do Mundo, quando o pessoal vai encarar o Brasil, não vai encarar só aquele Brasil desajustado, vai encarar de um comandante, um treinador como esse, que tem história, vencedor, e que realmente mudou um pouco a cara do Brasil. O que eu volto a falar, não estou falando que vai ser campeão, porém, melhorou muito e voltou o respeito. Eu acredito muito nesse treinador. Muy bien. Marco, antes del primer corte, por favor, tu pregunta, comentario para compartir con Giovanni y, por supuesto, con toda la audiencia que está siguiendo, lo mismo que Paulo y Jota. ¿Cuál sería tu pregunta, tu comentario a estas alturas del programa? Bueno, para los dos, me gustaría también recibir la opinión, cómo ustedes enfocan el sentido de que cuál de los países llega como favorito, Giovanni. Favorito y también para Marco, Jordan. O sea, ¿cuál es Y Paulo. para ustedes favorito? Eu consigo enxergar muito seleções que... eu acho que as únicas seleções que podem dar um trabalho, né, logicamente de forma, na teoria, para o Brasil, é a França, que vem muito forte, tem uma base muito consolidada, né, agora com revelações também, como Désiré Doué, enfim, Barcola, é uma seleção que vem muito forte mais uma vez. A Espanha também, acredito que vem com muita força, atual campeã europeia, com Lamine Yamal mesmo machucado. A tendência é que ele volte pelo menos para o terceiro jogo da fase de grupos. A Argentina, atual campeã, não fez muitos testes, né, com seleções de alto nível. Então, assim, ainda uma incógnita. E Portugal tem uma base boa, Cristiano Ronaldo vem para a sua última Copa, vem motivado. Mas eu acho que são essas 4 seleções, Argentina, Portugal, Espanha e França, que podem complicar realmente a vida do Brasil. Tirando isso, algo fora disso, aliás, será realmente uma surpresa, na minha opinião. Okay. Giovanni, si bien es cierto que Marco ha hecho una pregunta acerca de los favoritos y José ha hecho una muy buena explicación, pero estaba mirando el grupo de Brasil. Marruecos, no va a ser fácil Marruecos. Eu não acho que vai ser fácil. No, claro, al comienzo dijimos, Brasil tiene un grupo fácil, pero cuando venga el encuentro de Brasil-Marruecos, los marroquinos, como dicen ustedes, como hablan ustedes, han crecido mucho. Sus jugadores están espallados, están distribuidos en diversas partes del mundo, tienen un gran nivel de competencia. Entonces Brasil, Giovanni va a tener problemas con Marruecos, porque Marruecos tiene intensidad de juego. Brasil no, Brasil toca, no, Brasil se olvidó de la samba, se olvidó del forró. Ahora Brasil juega como personal de escritorio, muy
Fácil. Ricardo, eu concordo com você que a seleção marroquina é uma seleção muito, muito competitiva, tem jogadores de destaque, mas eu acho que quando a gente fala sobre Copa do Mundo, tradição, quem é pentacampeão, eu acho que é o Brasil, e isso, querendo ou não, sobressai, a camisa pesa, eu acredito muito nisso, da mesma forma que acredito que o São Paulo aqui no Brasil tem uma força muito grande pela camisa, eu acredito que quando se trata de Copa do Mundo, a seleção brasileira se sobressai em relação a todas as outras. Giovanni, Marco, Jota, Paulo, pero Brasil hace 24 años que no es campeón del mundo. ¿Cuál es el problema? Paulo. Assim, Brasil, é como o Jota falou dos técnicos, né? É uma nova experiência, né? Apesar que eu apostaria mais no Abel do Palmeiras, né? Que o Abel, ele já está mais quase 5 anos, se não me engano, treinando aqui o Palmeiras e com ótimos resultados, e conhece muito bem o Brasil, né? Ele seria, mas assim, eu acho que eles optaram pelo italiano, por ele conhecer o campeonato que é mais difícil da Champions, né? Ele conhece todos os jogadores brasileiros que atuam por lá. E também, lógico que ele também vai conhecer aqui. É uma nova experiência. Lógico que muitos treinadores brasileiros não estão gostando disso, né? Mas a gente tem que aceitar isso. Mas assim, o Brasil, como o Giovanni explicou muito bem, o Brasil e essas seleções que ele comentou, que é a Espanha, a França, né? E Portugal, que eu fora o Brasil, gostaria que fosse Portugal, né? Pela oportunidade do Ronaldo ser campeão, né? Ele é um exemplo também de atleta, né? Ele é bem focado na profissão. Eu torço muito por ele. Aquele Vitinha também, que jogou o campeonato, o PSG, joga muito, corre muito. E se montar uma equipe muito boa, pode chegar também nas semifinais, Portugal, né? Eu acredito que pode ser uma surpresa. Muy bien, Pablo Sergio Rodríguez dice, con el estrellismo de Neymar, un probable candidato de lideranza puede ser Vinicius, ¿no? Paulo Não, no Rodríguez. início não, porque ele está machucado, né? Aí pode ser o Casemiro, pode ser assumir essa responsabilidade pela experiência que ele tem na seleção. Casemiro, claro, Casemiro, exactamente. Bueno, vamos a tener una pequeña pausa, vamos a nuestro ambiente comercial y regresamos en 20 segundos. Ese eres tú. Millones y millones de células. Ellas estructuran tu cuerpo, convierten los nutrientes en energía. Células sanas nos hacen mejores. Células dañadas alteran el equilibrio. ¿Qué pasa si te digo que puedes regenerar tus células, tratar enfermedades, rejuvenecer, mejorar tu rendimiento? El futuro de la salud ya está aquí. Biohub Hub. Regeneración celular. La salud está aquí en KNK todos los días jueves quinta, para ustedes quinta-feira. Aquí tenemos a las doctoras Juana Umasi en el Perú y desde México Fátima Hernández hablando justamente para servir a las personas. Paulo, muchas gracias por estar allí. Muchas gracias. Jota, cuando Paulo se refiere a Vulcão, ¿de quién está falando él? Vulcão. Eu não De um entendi. jogador? Eu não entendi o que você falou aí. Ele falou do time Vulcão. Vulcão. Deixa eu explicar, Paulo. Vulcão é o seguinte, a cidade de Poços de Caldas, a cidade tanto do Paulo como do Giovanni, fica lá em Minas Gerais, ela fica dentro de um vulcão. Vulcão é aquela montanha que tem fogo dentro, né? Sim. Que fica perdendo fogo. Então, Sim. aquele é o vulcão. E a cidade de Poços de Caldas fica dentro de um vulcão. Por isso que ele fala vulcão.
Não, o Ah, ok, ya Vulcão, entendí. Vulcão é um apelido do time do Poços de Caldas Futebol Clube. É o Porque a nome. cidade de Poços de Caldas Então fica tem dentro tipo do vulcão, então apelido, eles né? Apelido, aproveitaram o né, nome Giovanni? Não e tem apelido, levaram para o não. time. Então é o apelido do time, é o apelido do time do Poços de Caldas. Aqui em Minas, Muy bien. aqui na cidade, tem dois times. O primeiro time mais antigo, né, e tradicional é a Caldense. E ela tem mais de 100 anos, já acho que 101 anos. E o Vulcão foi formado em 2007, se não me engano, entendeu? Desde 2007 formou. E a Caldense sempre teve na primeira divisão, agora ela está disputando a segunda divisão do Mineiro. Bueno, Marco, lo que ellos nos están contando es que en Caldas tienen dos equipos, ¿no? El Dos Caldense y el Volcán. Volcán. Aquí también allí tenemos un volcán. Bueno, el más conocido, el Misti, que está en la región de Arequipa, que es Ah, una sí. figura icónica, pero oye, ese volcán sí funciona. Cuando ese volcán echa fumaza, todo el mundo se asusta. Desde el sur del país hasta Lima. Es Ah, muy, Ô, muy Ricardo, poderoso. precisamos Bueno, marcar um jogo contra aí, os dois vulcões aí jogarem. ah, Marcar um jogo por eso contra está aí. brincando. Por eso está brincando Pablo. Bueno, estamos ingresando a la recta final. Marco, por favor, te noto muy pensativo. Seguramente tienes más de una pregunta, algún comentario. Por favor, entra al juego, Marco. Bueno, la pregunta es para los tres. No, me gustaría cómo ustedes están analizando el tema. Lo de Endri es una realidad. Ha hecho el último gol con Egipto, el 2-1. ¿Cómo ven a Endri? No, ¿es el titular? ¿Es el llamado el 9 para la selección brasilera? Você fala, Giovanni, sobre o 9? Bom, Giovanni. em relação ao Endrick, eu acho que ele está pedindo passagem já desde da estreia dele na seleção brasileira. No jogo contra a Inglaterra, fez o gol da vitória. No jogo contra a Espanha, fez o gol de empate. E no último amistoso contra o Egito também fez o gol da vitória. Então, realmente é um jogador que pede passagem. Alguns dizem que o Ancelotti tem alguma implicância com ele. Eu não acredito nisso. Ainda é um jogador jovem, mas que não podemos negar que tem muita estrela mesmo, vem decidindo os jogos. Agora, se ele vai ser titular na Copa ou não, eu realmente acho que, a princípio, não. Acho que o Ancelotti tem um time montado na cabeça, com os 11 titulares, com o Matheus Cunha ali de falso 9. Eu realmente acho que o Endrick não começa como titular. Porém, nada impede de, talvez, no segundo tempo e até, talvez, contra algum adversário específico, que o Brasil precise de uma força, de um 9 rápido. Acho que o Endrick, sim, é a nossa opção como 9, juntamente com o Igor Thiago, só que são características diferentes. Ok. Beleza. Antes de la siguiente pregunta, antes del siguiente bate-papo, un saludo muy, muy especial para nuestra colega Edith Bazán. Ella tiene un gran programa de televisión en Cusco, que es la capital histórica de nuestro país. Hace mucho suceso y en estos momentos él está retransmitiendo el programa. Edith Bazán de Shumak Raimi. Un abrazo para ella en la ciudad de Calca, Cusco, la belleza de la mujer cusqueña retratada en nuestra querida colega Edith Bazán, a quien saludamos. Saludos, Edith. Ahora, lo siguiente, Marco, Pablo, Jota, ¿qué pasa, Giovanni? ¿Qué pasa si Neymar no se recupera, no puede jugar el Mundial? ¿Existe otro jugador brasileño que pueda hacer su función, que pueda cubrir la ausencia de Neymar? Brasil depende de Neymar. Parece que Brasil dependiera de Neymar. Un solo jugador hace la selección brasilera. ¿Quién se anima a responder? ¿Quién fala, por favor? Jota, Paulo. Bom, eu acho que o Neymar é insubstituível. Eu vi umas críticas aí e tem um jogador da seleção brasileira que defendeu o Neymar, eu não me lembro qual foi, não me lembro agora qual foi, mas ele disse que
o Neymar joga, nem que for de muleta, e que, se preciso, eles levam o Neymar nas costas, porque o Neymar faz a diferença. O pessoal critica muito, e realmente, por todas as pegadas, todas as pancadas que o Neymar levou desde o começo da carreira, e o pessoal falava que era um cai-cai, tá aí o resultado. Praticamente detonaram o rapaz lá, não tem mais aquela velocidade, aquela habilidade que ele tinha, mas é melhor do que muitos jogadores. Eu acho que é muito importante, sim, pela liderança. Não só a liderança dentro do clube, mas também o respeito que ele tem perante o mundo inteiro. Tanto é que quando ele vai em qualquer país jogar, mesmo ele na reserva, mesmo ele fora do jogo, o pessoal vai lá, os próprios jogadores das seleções adversárias de outros países, vai lá pedir autógrafo e pedir camisa e chuteira para ele. Então, o cara deve ser importante, né? Na minha opinião, ele continua, mesmo que não jogue. ¿Concorda, Paulo? Eu concordo com o Jota, e a gente fez algumas transmissões lá na Vila e também fora da Vila com o jogo do Santos, e eu vi muita vontade nele. Ele estava jogando praticamente buscando a bola na zaga, jogando de líbero, de tanta vontade que ele está para jogar. Lógico que o time do Santos não é um time muito, né, se comparar com a seleção brasileira. Eu acho que o exemplo muito bom disso é o Ronaldo Fenômeno. Quando ele voltou que o Corinthians contratou, fizeram um time para ele jogar. E ele mesmo, gordo, né, meio jogou muito. Ele jogou muito, entendeu? E fizeram um time, o Corinthians está numa situação, acho que foi para subir para a primeira divisão, e fez belos jogos, jogou com raça. E assim, eu acho que o Neymar é indiscutível, ele puxa a marcação, é um gênio da bola, né? Igual o Ronaldinho, quase chegando igual o Ronaldinho Gaúcho. Então, eu acho que o Brasil está certo de tê-lo, né? Como a última também Copa, né? Ele tem que aproveitar esse momento aí. Ele, como também o Messi, o Ronaldo, em Portugal, aproveitar essa oportunidade. Beleza. Marco, por favor, estamos llegando ya al final del programa. Marco. Paulo, o sea, algo que siempre nos quedó bien claro, ¿no? Ahora en este mundial, ¿qué jugadores veo de que en la lista solamente hay jugadores, o sea, la mayoría, su participación es de fútbol europeo? No hay tantos jugadores del medio, o sea, son pocos, ¿no? Eso, ¿a qué medida es importante para Brasil? Pelo que entendi, você falou que não tem jogadores muito... eu não entendi muito bem a pergunta, desculpa. Pablo, lo que está diciendo Marco es que esta selección brasilera tiene una escalación de jugadores que están jugando en el fútbol europeo. Ah, Mas son pocos los jugadores que están en el Brasileirão, en todo el sistema de fútbol brasileiro. Entendi. Não, realmente... Teniendo un tema, teniendo equipos como Palmeiras, como Flamengo, campeón de Libertadores. Essa é a minha pergunta, né? Não, está certo, porque tem muitos jogadores do Flamengo e do Palmeiras que deveriam estar, eu concordo que deveriam estar até na seleção. O caso do Vitor Roque, o meio de campo do Palmeiras, o Marlon Freitas, né? Ótimos jogadores, e também do Flamengo, não precisa nem questionar, né? O Flamengo também. Mas essa é a regra, né? Eles focam nos jogadores de um campeonato mais, né, expressivo, como a Champions, né? E estando na Europa, né? E eu confesso que tem muitos jogadores que eu não conheço. Eu chego a alguns... Esse mesmo que foi convocado agora, eu não conheço. Eu puxei a lista dele, ele jogou no Cruzeiro no início de carreira, jogou poucos jogos no Corinthians e já foi jogar fora. Eu não conhecia ele, entendeu? Então tem muitos que a gente não... E isso diminui o clima de você, como foi em 82. Você mesmo, peruano, lembrou do Sócrates, do Zico lá, aquela seleção espetacular de 82, né? Eu sou apaixonado por aquela seleção, e eu confesso que eu tinha 17 anos, até chorei quando o Brasil perdeu. Depois daquilo, eu fiquei meio... Aquela seleção foi espetacular, né? Jogava muito bonito, como a de 70 também. E 94 não jogou, foi um time, não jogou
tão bem, mas foi campeã, né? Então, o que importa hoje em dia não é tanto o jogo, o que importa é você chegar e ganhar, né? Tem essa discussão. Mas é isso aí, a gente tem que apostar no que o técnico tem essa visão, né? Eu não tenho essa opinião desse jogador, nem sei o histórico dele. Ok, Para gracias. encerrar este bate-papo, esta conversación, yo quería decir lo siguiente. Nosotros, a gente, siempre vamos a torcer por Brasil, por el fútbol alegre de Brasil. Mas Brasil, el último jugador alegre, de fantasía, Neymar. Y después no hemos visto otro jugador brasilero que tenga esas características. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que Brasil abandonó la samba? Brasil no tiene más ginga, no tiene más alegría. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué está pasando en Brasil, Giovanni? Bom, Ricardo, eu concordo plenamente com o que você falou e, infelizmente, acho que o Brasil tem procurado a seguir os padrões da Europa, sendo que, na verdade, eles que deveriam seguir os nossos. Um jogo alegre, um jogo para frente. Essa semana eu tive a oportunidade de ver o documentário, a minissérie da Netflix, que conta sobre o título de 70, e era um time que jogava para frente, com ginga, sem medo, um time que atacava o tempo inteiro. E, infelizmente, isso se perdeu. Realmente a seleção brasileira tem procurado a seguir padrões europeus de tática, enfim, não acho que isso não é válido, claro que não adianta jogadores muito talentosos sem uma mínima organização, mas acho que jogadores têm pensado duas vezes, ao invés de driblar e ir para cima, pega a bola, toca de lado, e acho que o futebol brasileiro tem perdido muito da sua magia, muito da sua essência, infelizmente, com esses novos padrões de jogo. Es una excelente observación. Eso pasa mismo también en el Perú. El jugador no tiene libertad de Ronaldinho. No tiene la eficacia, la habilidad de un fenómeno. No aparece un Robinho. No, o sea, las escuelas de fútbol de Europa le han hecho un daño terrible al fútbol sudamericano. Y como bien decía Giovanni, y pensar que los europeos contratan a los jugadores sudamericanos para tener esa alegría, eficacia, para hacer un espectáculo. Mas eso se ha terminado. Jota, por favor, usted que es el comandante de STI, la palabra final para encerrar este bate-papo, esta conversação. Bom, eu agradeço aí o espaço da USTI, e KNK um grande parceiro, e aproveitando, eu queria também cumprimentar o pessoal de Cusco, tanto o pessoal da TV como o povo de Cusco, e também agradecer aos técnicos que vocês chamam de engenheiros, né? O peruano chama o técnico de engenheiro. Então, no caso da KNK, tem o Carlos, que colabora muito, e do lado do STI tem o Anderson. Então, eu quero agradecer esse pessoal, porque sem eles também a gente teria muitas dificuldades para trabalhar, né? Certo, Ricardo? Um abraço a todos que estão aí, ao Marco, ao Paulo, ao Giovanni, principalmente ao Ricardo, comandante da KNK. É uma das emissoras que eu sou muito fã, divulgo muito no Brasil, merecidamente. Uma equipe muito boa, trabalho muito bom, apoiando muito o esporte amador, principalmente o vôlei que está crescendo muito aí no Peru. Torço para que cresça mais ainda, que realmente volte para o espaço que ela mereceu, sempre esteve e vai voltar a estar aí nos primeiros lugares. Um abraço a todo o povo peruano, ao povo brasileiro que está acompanhando a primeira transmissão aí da KNK e do STI, referente à Copa do Mundo. Beleza. Jota, Giovanni, Paulo Nogueira, Marco, muchas gracias. Muito obrigadísimo. Muito obrigado. A gente volta. Ya regresamos. No es una amenaza, vamos a regresar. Buen día, boa tarde, boa noite, donde se encuentren, porque con STI, KNK,
no hay distancia que nos separe. Semejante emoción en Lima, Perú, vive la Copa KNK, donde el vóley es un sentimiento que juega en cada corazón. La Copa KNK, el encuentro de las futuras estrellas que iluminan la nación. Inca, la Copa KNK, la fiesta de los mates y puntos que todos cantan.